Mulheres produtoras rurais. Eu vou começar, sou fã dessa mulher. Elizabeth Monvestite, produtora rural do sítio Santa Olinda, lá de Araras. Vem representando as mulheres da região de Piracicaba, Coplacana. Vem aqui, Beth. A Beth, ela me arrepia, ela fala assim, eu sou apaixonada pela terra, sou apaixonada pelo que faço, não é? E é verdade. E ela, olha, ela me segue nas lives da Canon Online, ela é fiel ali, atrás de tecnologia, atrás de informação. Muito obrigada, Beth, prazer te conhecer aqui pessoalmente. O prazer é meu, muito obrigada. É uma honra. Nossa. Uma honra, muito obrigada. Vou procurar o seu nome ali. Aí. Vamos para a próxima. Bom, essa daqui já é... Poxa, ó, concurso no setor. Maria Cristina Pacheco, produtora rural. Eu já até coloquei dirigente de produtores de cana, porque ela é tanta coisa, ela, né? Então, ela representa muita gente. Muito obrigada, Cristina, por você estar aqui mais uma vez. Cristina, desde o nosso primeiro também encontro com o substantivo feminino. Né? Uma força da natureza aqui, vamos contar com a Cristina. Quantas vezes eu vi a Cristina brigando sozinha, no meio de muitos homens, né? Não é, Cristina? Está de novo? Ei! Oh, muito obrigada. Olha, vamos lá. Bom, as cooperativas, né, o setor está mudando, e aí estão criando núcleos de mulher. Né? Inclusive, a Coplacana está aqui com o seu núcleo aqui, e tem uma coordenadora de estudo, que é a Andréia de Oliveira Pavani Diel, analista de sustentabilidade e meio ambiente da Coplacana. Como é que você aguenta essa mulherada toda? Me fala. Eu faço parte do grupo delas. Olha, você está de parabéns. Prazer te conhecer pessoalmente. E quando a gente fala que precisa de oportunidade, de força, de parceria, o setor tem uma parceria muito interessante, as produtoras têm uma parceria muito interessante com a Solidariedade. E aí eu vou chamar aqui a Paula Martins de Freitas, gerente de cadeias produtivas da Solidariedade. Está aqui, a Paula está aqui, está logo na frente, ainda bem. Obrigada. Prazer. Muito obrigada pela parceria. Vamos lá. Está faltando água para as meninas. Não está joia? Legal todo mundo aqui. Bom, eu vou começar por aquela que sabe tudo. Aquela que há muito tempo briga pelo setor, luta pelo setor, aquela que foi a única mulher, a dama do Consecana. Por favor, passar o microfone aqui para Maria Cristina Pacheco. Me fala aí, Maria Cristina, como é que é ser uma produtora rural, como é ser uma produtora de cana? Olha, quando eu cheguei no setor, em 85, eu vim de uma área, eu era analista de sistema em Brasília, e meu pai não deu aviso prévio e se mandou com 68 anos para por outro lado, e eu vim para o setor. Então, veja, desde então eu achava, naquela época, que eu tinha uma situação ímpar, né? Vindo de uma área de exatas para uma área agronômica, mexendo com pessoas, era uma diferença muito grande. Mas hoje eu digo que eu tenho que continuar aprendendo o tempo inteiro, porque as coisas mudaram tanto, a realidade é tanto, né? Hoje, por exemplo, uma das grandes preocupações minhas é passar para o biológico. Eu tenho, nesses últimos 3 anos, testado muitos produtos biológicos, tentando lidar com as pragas. Então, veja, a realidade de uma mulher que trabalha na agricultura, no início é vista como uma pessoa estranha, né? As pessoas olham, o que ela está fazendo naquela máquina ali? Falei, estou verificando se está adequadamente fazendo o que eu mando. Né? Se eu mandei pôr 300 litros de água para passar herbicida, eu quero 300 litros de água. Se não está fazendo, era a mulher que eu fazia as contas. E depois, claro, os técnicos tinham que adequar. A adubação era a mesma coisa. Eu quero que caia 500 quilos de adubo. Ah, mas não consegue. Não...
Então, essa dificuldade, né, ela existe. Então, a gente tem muitas inovações, mas para nós, agricultores de médio porte, em termos de inovação, ainda nós trabalhamos com um maquinário bastante difícil de fazer o que você quer. Né? Fazer o que você quer. Eu quero que esse corte soqueira piponha 300 litros de água. E viro as costas, se eu não estou continuamente, a cada dia, verificando se está acontecendo, esses equipamentos não são os melhores do mundo. Né? Então, veja, a coisa mudou muito. Nós deixamos de queimar cana, e com isso o mundo virou de ponta cabeça. A gente tinha uma produtividade, tinha a queimada, tinha todas as inconveniências, mas, por um outro lado, ela nos deixava com o terreno limpo da bicharada, das pragaiadas, que hoje a gente convive. Né? Os estenófilos da vida, hoje, embaixo da palha, eles têm uma vida nova. Né? Eles conseguem se multiplicar numa velocidade que a gente tinha esse benefício, né, da queima, que para nós era interessante naquela época. Eu não usava nenhum produto para pragas naquela época. Hoje é um rol de 4, 5 produtos no sulco, cortando soqueira toda a safra, toda a pós, cada corte. Então, veja, a mudança é muito grande. Não é que eu acho que deve queimar cana, é que ela tinha um benefício, né, para nós, produtores. Ele causava um transtorno para a cidade, para as donas de casa, né, e hoje a palha é um elemento importante. Então, veja, as mudanças foram muito grandes. Então, aquela produtora de cana que achava que tinha dificuldades, hoje eu tenho muito mais dificuldades. E um custo altíssimo de aprendizado, é constante. Você nunca descansa. Né? Por exemplo, essa empresa hoje, a Biotrop, essa empresa eu não a conhecia, eu conheço algumas outras que mexem com biológicos. E hoje também tem outra coisa. Você lembra dos dias de campo? A gente ia para dias de campo e a gente via qual era a realidade daqueles produtos. A gente testava. Hoje, o que a gente tem é uma banda de planilha de Excel que diz, olha, o meu produto faz isso, aquilo outro, e com o meu produto você vai ter mais 5 ou 10% de produtividade, tantas toneladas disso, daquilo. Então, às vezes, se eu somo todas as pessoas que eu recebo com esse tipo de informação, minha cana estava dando 200 toneladas por hectare fácil. Né? Então, veja, o que seguir? Então, como produtora, nós temos que estar constantemente aprendendo e é extremamente composto, difícil e um custo cada vez mais alto. Certo. Obrigada, Cristina. Deixa eu ir para a Beth. Beth, quer saber sobre você? Aqui, microfone para ela. Quem é a Beth? Como é que é essa sua relação com a agricultura? Me fala um pouquinho. Na verdade, eu não tenho formação acadêmica, eu tenho só o 2º grau completo, mas sinto uma honra imensa em estar aqui, porque meus pais eram produtores, meus avós, e se não fosse meu pai e minha mãe, a formação que eles me deram, mesmo sem ter nenhuma formação acadêmica, eu não sentiria esse amor tão grande que eu tenho pela zona rural. Eu sinto uma satisfação em conhecer a Cristina, porque eu segui muito ela. Eu sou fã, sabe? Fã, sabe assim? Verdade, uma gracinha, né? Eu fico emocionada, porque é verdade, não é, Andréia? Quando, por Deus, ele me colocou num grupo da Coplacana, essa maravilhosa estava. Eu falei, Andréia, é ela! Gente, foi uma realização. Por isso que eu acredito em Deus, que Ele providencia tudo. E eu sou pequena produtora, mas eu não me importo com o dinheiro que eu recebo. Eu me importo com o conjunto da obra, que a gente tem APP, a gente tem área de regeneração, que a gente está recuperando, planto cana, faço rotação de cultura. Então, eu estou aprendendo. Eu tenho 58 aninhos só. Né? E eu tento aprender todo dia. Então, eu falo assim, para mim estar aqui, eu já vim outras vezes, é uma satisfação imensa.
A importância que eu acho que eu tenho é que Deus me escolheu para colocar lá no meu pedacinho. Entendeu? Mas tenho também, assim, ó, um filho que é engenheiro agrônomo, que é formado na Exalc, e eu aprendi muito na Exalc, porque eu ia fazer os cursos com os professores lá, entendeu? E a minha filha é advogada, formada em Direito, porque ela precisa nos defender perante... Gente, é uma pressão enorme. A gente não erra porque quer na roça. A gente erra porque a gente é pressionado, né? Como a Cristina falou, eu moro na zona rural. Eu tenho visitas de répteis, aves, só que tem coisa que não dá para a gente conviver muito próximo com eles, entendeu? Aí a gente precisa dar um jeito, né? Aí a minha filha, que é formada em Direito, ela fala, mãe, nós invadimos o espaço deles. Eu falei, mas tem espaço para todo mundo, né? Então, eu sou muito simples, eu sempre morei lá, naquele lugar, eu me casei, fiquei 6 anos fora da propriedade, e a minha mãe faleceu muito nova, com 56 anos, mas minha mãe era tipo a mentora de tudo, ela organizava tudo, ela não trabalhava assim porque ela ficou doente, mas a gente tinha aquele impulso, era ela, por isso que eu não me conformo quando as pessoas falam só dos pais. Não tem como desatrelar o pai da mãe. A mãe é tudo dentro de uma casa. Ela... A minha mãe, onde ela estiver, eu agradeço tudo que somos. Eu tenho um irmão e a gente é sócio na propriedade. Meu marido também é agricultor. Mas, como eu falo para a Luciana, eu sou que nem um arco-íris. Eles me amam, no outro dia eles me detestam. Porque eu não consigo ver injustiça. Então, eu já entrei para o sindicato, não consegui ficar. Já participei de política, também não consegui ficar. Porque eu não consigo ver e me calar. Porque eu me sinto nessa realidade dos excluídos. Entendeu? Porque... Se eu chego numa reunião da usina, eu quero dar eu não tenho muita abertura. Lá é o fornecedor, entendeu? O homem. Eu sinto esse bloqueio. Mas nada que me impeça de falar, né? Ô, Beth, me diz uma coisa. Cana-de-açúcar também é para pequeno produtor? Gente, eu vou falar assim, ó, meu pai, com uma enxadinha, ele conseguiu me criar, e meu irmão, meu pai com a minha mãe. Esse mesmo pedaço de terra, que são 12 alqueires de terra, eu criei meus filhos, somos felizes, e eu não passo necessidade nenhuma. Com a mesma terra que o meu pai capinava, agora a gente tem um sonho realizado, que é um Valtra, um trator. Já tirou foto do cavalo, já? 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 Então tá bom. Eu trouxe até meu boné, que eu ganhei. Boné. Sim, você ganhou o boné da Valtra. Porque assim, meu pai tinha um sonho, e ele não conseguia realizar o sonho, porque ele não tinha dinheiro. Meu pai faleceu, depois de 7 anos, nós continuamos guardando dinheiro e compramos um Valtra. Então... Quando vocês chegarem na minha propriedade um dia, se tiver oportunidade, vocês vão ver. O rancho mais bonito que tem, o barracão, é o do Valtra. Bom, eu já vou passar isso para a Ludmila, o pessoal da Valtra. Olha, garota propaganda da Valtra aqui, ó. Tá aí. Daí, né? Tranquilo. Então, passa para a Andréia, por favor. Andréia, quero saber um pouquinho de você e do seu trabalho aí na Coplacana. Muito bom dia a todas. Agradeço pela oportunidade, Luciana, de estar aqui com vocês. Conhecê-la pessoalmente, que a gente não se conhecia. Sim. Eu já vim em outras 2 edições, mas assim, próxima não. Eu sou da Coplacana, a matriz fica em Piracicaba. Estamos com quase 30 cooperadas aqui presentes hoje, que fazem parte do nosso núcleo da Coplacana. Eu sou analista de sustentabilidade da Coplacana e eu recebi esse desafio de cuidar das mulheres cooperadas.
desde 2018, quando surgiu o Núcleo Jovem da Coplacana, por uma necessidade de trabalhar a sucessão familiar. Em seguida, veio essa preocupação também de trabalhar a sucessão familiar das mulheres. Porque a mulher, ela é companheira, ela é a parceira no trabalho, na propriedade, mas ela também pode ser a herdeira daquele pai e daquela mãe que estão idosos ou venham a faltar e ela não sabe o que faz, não sabia o que fazer com aquilo, né? Com a terra, com a propriedade, que decisões tomar. Então, vendo essa necessidade, nós criamos em 2021 o Núcleo Mulher Coplacana, que em 2022 tomou aí uma dimensão maior. Nós começamos a fazer algumas atividades online, porque a gente ainda estava no processo da pandemia. E aí a gente fez um curso online, que a Elizabeth e a Cristina participaram, né, de desenvolvimento pessoal, olhar para si mesma primeiro, se conhecer para conseguir se posicionar. Então, foi a primeira atitude que nós tomamos como... a primeira atividade que nós elencamos importante da mulher cooperada, ela se conhecer para ela conseguir se posicionar melhor e começar a se desenvolver tecnicamente na propriedade, conseguir ter um pouquinho mais de firmeza, de consistência e tomar suas decisões. A partir desse ano 2023, os caminhos que a gente está tomando, no Coplacampo, a gente teve a visita de mais de 9.000 pessoas, né, no nosso evento do Coplacampo esse ano de 2023. E de lá para cá, nós tivemos o stand lá das mulheres, né, do Núcleo Mulher Coplacana, e dobramos o número de cooperadas que vieram para o núcleo. E agora nós vamos começar a fazer as nossas visitas técnicas, dias de campo, cursos que elas pediram para fazer sobre gestão financeira da propriedade e algumas outras coisas que a gente anda conversando, de necessidade pessoal, de saber sobre os impostos, sobre a propriedade rural, o que eu devo fazer, o que eu devo conhecer sobre a propriedade rural e toda a parte burocrática da propriedade. Então, é para isso que o núcleo existe. É para trazer essa cooperada para dentro da Coplacana e, ao mesmo tempo, oferecer para ela toda a assistência que ela precisa para ela se sentir inserida e para ela se sentir segura de estar cuidando da sua propriedade e não sair da propriedade, não abandonar a terra e ir para a cidade. Permanecer na propriedade rural, que é muito importante. Isso é fundamental, realmente, ter esse apoio. E quando a gente fala de apoio, a gente lembra da solidariedade. Paula, por favor, fala um pouquinho sobre você e depois sobre o trabalho da solidariedade. Luciana, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui e ver esse público majoritariamente feminino. Eu sou engenheira agrônoma, formada há um pouquinho mais de 20 anos. E nessa jornada, eu sempre participei de eventos no agro. E é raro você ver palestrante mulher. A grande maioria da audiência são homens, cabelo branco, brancos, né? Então, assim, é muito bom estar participando de um evento como esse, na sua 11ª realização. E a Solidariedade é parceira nos últimos 6 anos. Então, a gente apoia muito eventos como esse. Eu estou na Solidariedade há 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, e eu estou como gerente de cadeias produtivas e parte estratégica, né, também. A Solidariedade, ela é uma organização da sociedade civil. Ela tem mais de 50 anos de criação. Ela começou na Holanda e hoje ela está presente em mais de 40 países. No Brasil, ela está há 13 anos e ela começou justamente no setor de cana. Eu vejo aqui algumas parceiras, né? A Isa, ela trabalhou bastante no primeiro projeto que a gente teve, que foi justamente nessa transição de cortador de cana está sendo trocado pela máquina, né? Então, a gente conseguiu, num trabalho com a Única, dar uma alternativa através da capacitação para levar esses trabalhadores para as usinas. E a gente conseguiu absorver 70%. Então, foi um trabalho muito bacana. As cadeias que a gente trabalha no Brasil são cacau, pecuária, laranja, que não estão sob a minha gerência. E na minha gerência está a cana de açúcar, a soja, o café e a erva mate.
E aí, o que eu consigo perceber? É muito parecido a realidade da produtora, né, no agro. Então, a gente vê mais ou menos 10% são as mulheres que estão à frente dos negócios. E, muitas vezes, quem são essas mulheres? São mulheres que o marido estava à frente do negócio e ele faleceu. São mulheres filhas de um pai que faleceu, de uma mãe que faleceu. Às vezes, são mulheres que o marido separou, não quis mais, e ela está naquele momento, será que eu arrendo a minha terra? Será que eu vendo a minha terra? E com muito medo, essas mulheres encaram a decisão de serem produtoras. E, por uma surpresa, que na verdade não é uma surpresa, o que a gente tem visto é que essas mulheres acabam se saindo muito melhores do que os homens. Elas têm uma cabeça mais aberta, elas estão procurando inovação, elas estudam muito, muitas vezes elas são muito inseguras, e porque elas são inseguras, elas se capacitam, elas vão atrás de pessoas que possam ajudar, de parceiros, né? Muitas vezes a gente entra enquanto solidariedade, a gente trabalha com unidades demonstrativas, né? Então a gente tem muitas parcerias com universidades, a gente envolve os estudantes, mas a gente quer, dentro da propriedade, fazer uma unidade demonstrativa com a realidade da produção, com a máquina, com os insumos, para promover esse dia de campo, né, que foi comentado aqui pela Cristina, muito sabiamente, onde você pode ver na prática. A tabela de Excel é muito boa, mas a prática é muito importante, né? E aí a gente acaba vendo que os homens, muitas vezes, não querem ser nossos parceiros. E a gente tem grandes parceiras nessas mulheres. E não é surpresa, o que a gente descobre quando eu falo que elas, às vezes, são muito melhores do que os homens? Elas estavam à sombra dos homens. Elas já faziam a parte administrativa, toda a gestão da casa, toda a gestão desse acolhimento. Então, elas estão nessas jornadas duplas ou triplas. Mas quem que é a pessoa que vai falar na usina, Beth? Né? O homem. Quem que é a pessoa que vai conseguir o crédito no banco? É o homem, né? Então, eu acho que está mudando. Eu estou muito feliz quando eu vejo um público como esse, quando eu posso participar de um evento como esse. Mesmo a Rafaela colocou muito bem, né? Na época que eu fiz a agronomia, formada na Exalc, era quase 50% mulheres, né? Mas era ainda um pouco menos. Eu sei que agora já tem, a maioria é mulher. Eu tenho uma tia que formou na década de 70, eram 3 mulheres na Exalc, né, na turma dela. Então, isso é muito difícil. Mas o que eu vejo? A gente, enquanto solidariedade, a gente quer contratar mais mulheres, né? Mas, às vezes, é difícil. Eu quero contratar a mulher que vai para o campo. E a gente foi falado, né, nas palestras anteriores, por exemplo, a gente tem características diferentes dos homens, né? Geralmente, a mulher é mais detalhista, ela é mais caprichosa, ela é, não sei, mais organizada. E eu tenho exemplos de algumas instituições que contratam mulheres, preferencialmente do que homens, pela qualidade do trabalho. Mas tem uma questão da segurança da mulher no campo, quando você vai visitar produtor, do assédio, né? Então, a gente precisa trazer essas ferramentas para eliminar essas dificuldades, né, que a gente começa a ver quando a gente coloca as mulheres para trabalhar no campo. E aí, só para terminar, eu queria falar assim, que o que eu vejo hoje está muito melhor do que era antes. Eu venho de uma família onde, há 3 gerações atrás, eram filhas que ficaram órfãs. E primos ou tios vieram para pegar a propriedade, a fazenda, porque mulher não podia ser dona da propriedade. Então, hoje, a gente tem uma mulher que, às vezes, ela tem medo de continuar, mas a mulher pode, a mulher tem esse direito. Então, a gente já está muito melhor, né? Mas o que eu quero falar também é que a gente fala de mulheres no poder, seja à frente da produção rural, seja nas empresas, seja na política. E se a gente tem 50% de mulheres no Brasil, era para a gente ter 50% de mulheres nessas posições. E quando a gente vê, por exemplo, exemplos como 30%, né, em algumas posições, 25%, a gente já fala uau, né, porque é um avanço, estamos no caminho, mas ainda tem muito para ser caminhado, ainda tem muita coisa para ser feita, o processo é longo. Mas o que eu queria me atentar também, que só me ocorreu há pouco tempo, eu estava lendo um livro indicado por uma colega, que dessa mesma forma que a gente olha para o poder, né, para as posições de poder, e a gente quer 50% das mulheres, tem essa dupla, tripla jornada, que quando a gente está em casa, a gente precisa ter os 50% dos homens apoiando em casa. Então, assim,
Se eu tenho um homem que fala, hoje eu vou ser babá do meu filho, gente, quem já não ouviu isso? A gente não pode ouvir isso. Porque não é ser babá do filho. Você tem responsabilidade com o seu filho, assim como a mulher, né? O que você vai fazer no seu tempo livre? Vou brincar com meu filho. Homem que fala isso. Gente, pergunta para uma mulher o que ela vai fazer no tempo livre. Quem que vai falar brincar com o filho? Ela vai tomar um banho, ela vai fazer a unha, ela vai fazer, né? Mas brincar com o filho é uma tarefa. Então, a gente precisa dessa igualdade em casa, que vai refletir na sociedade. Obrigada, gente. Que ótimo. Cristina, a Débora ali ela tinha falado, Débora da Decoagro, falou sobre apelidos que as mulheres levam. Então, são taxadas, quando ela exige alguma coisa, quando ela fala alguma coisa, ou ela quer alguma mudança, ela pode ser histérica, ela é brava, ela é louca. É isso mesmo? Uma mulher exigente, uma mulher que quer uma coisa certa, é taxada com isso? Como é que é isso? Por trás, eu acho que sim. Né? Por exemplo, ou a mulher. Cadê a mulher? Eles chegam lá, cadê a mulher? Eles chegam lá e falam assim, para os meus empregados, cadê a mulher? Eu falei, cadê a mulher? Né? Ou coisas desse tipo. Eu sei que por trás eles devem nos dar alguns apelidos, né? A mandona, a gerentona, a que quer detalhes, né? Por isso eu faço um cuidado muito grande para os meus empregados quando eu vou querer que alguma coisa seja feita detalhadamente. Eu paro e explico para eles a razão que nós estamos fazendo aquele procedimento, porque aquilo vai interferir na nossa produção e que será para ele também mais interessante, porque ele vai ter a oportunidade de ter uma participação nos lucros da empresa de uma maneira distinta, porque lá a gente dá aos nossos empregados todo ano a participação nas nossas realizações financeiras também. Então, veja, apelidos, eu acho que sempre existe em qualquer campo. Né? Eu sempre tive apelido desde de pequena. Né? Na família, eu era a que era mais velha, né? Então eles falavam cabrita nubiana. Eu era a cabrita nubiana. Aquela que pulava para um lado para o outro e mexia em vários assuntos. Né? E realmente é interessante falar da parte mulher. Muitas pessoas ficam assim, muito intrigadas quando eu faço algum evento e eu vou lá e eu fiz isso daqui, eu cozinhei essa refeição. Então, as pessoas acham que, pela minha posição de presidente da associação, de produtora, eu também não tenho a capacidade de ir para a cozinha e fazer um prato, uma refeição diferente de uma indiana, tailandesa, sei lá o quê, que eu resolva fazer naquele momento. Então, a gente é colocada em diferentes espaçozinhos, né, que nos esperam, né, como presidente da associação. Né? Hoje, em termos de Orplana, né, existe uma outra vice-presidente de Araraquara, que é a mulher, mas o restante é o mundo masculino. Total. E continua sendo um mundo totalmente masculino. Né? Então, veja, você, como mulher, é sempre vista como sendo interessante estar naquele ambiente. Mas talvez ser a chefe daquele, ou ser a presidente daquelas organizações, né, de uma cooperativa. Eu não conheço mulheres presidente de cooperativa, presidente de associações, de uma Orplana, por exemplo. Várias vezes o Ismael Perina, nosso grande amigo, fala, Cristina, é uma oportunidade, mas existe uma discrepância dos homens aceitarem a sua postura. Né? Você é importante como isso, como tesoureira, como vice-presidente, mas como presidente, eu acho que não está na hora ainda, porque vai criar discrepâncias e etc. Né? E na hora de negociar, né, a gente sempre, por exemplo, no Consecane, eu sou a única mulher, desde historicamente, né? E a gente tem que falar o que tem que falar. Né? E isso, às vezes, assusta, né? E faz com que eles não estão preparados de escutar da gente algumas verdades. E também de ver a espiritualidade, usar a espiritualidade, usar o que a gente tem de especial
como ser humano, como mulher, nós geramos uma vida. Então, nós também temos a capacidade de gerir empresas, usando todo esse carinho de mãe, de mulher, que eu acho que tem que ser enfatizado. Então, os apelidos, eles existem. Eu os ignoro, né? Não me detenho, mas eu sei que eu tenho um bando de mandona, gerentona ou coisa parecida, né? Mas, ou a mulher. A mulher. Ô, Beth, o que você acha dessa mulher como se ela fosse presidente da Aeroplana? Meu Deus. Isso aqui é um sonho, gente. Isso é um sonho. Mas, ó, essa pequenininha aqui, gente, fez a diferença para nós. Ah, é? Na Coplacana. Eu moro em Araras, num lugarzinho que é difícil de achar, não é, Andréia? Pois essa mulher foi lá. Ela foi lá fazer uma entrevista comigo, me colocou na revistinha. Gente, pensa que orgulho! A Cristina falou do apelido, o meu, eu amo, é Tiririca. Lá no sítio. O ano da Exalc do meu filho é Tiririca. Quer dizer que é importante. Todo mundo lembra na Tiririca quando está lá no chão, que a gente tem que limpar. Quer dizer, está marcando o espaço dela. E, quanto ao nome, no banco, a conta é assim: Antônio Malvestite Filho e outra, que sou eu. Na usina, Antônio Malvestite Filho e outra. Então, mas eu não deixo a outra me segurar. A outra vai lá e fala, eu sou Elizabeth, sabe? Me conheçam, me vejam. Olha a oportunidade, eu estou em Ribeirão Preto, gente. Não, tá vendo? Eu tinha que trazer essa mulher. Não tem jeito, ela é ótima, não é? Bom, então vou falar para aquela pequenininha ali, pequenininha que faz a diferença. Vamos lá, André. Como é que está sendo a participação das mulheres depois da criação do núcleo? Como é que você vê isso? Qual está sendo o resultado? Bom, em termos de resultado... Bom, antes, apelido também é o que não me faltou na vida. Né? Com esse tamanho todo, é Anã de Jardim, enfim... E na Coplacana, geralmente, eu sou a menor aprendiz, da diretoria até o motorista do presidente. Então, eu já estou acostumada, mas, assim, eu acho que isso faz a gente superar obstáculos e trazer aí para a vida da gente, esse pequenininho se transforma numa pessoa maior quando a gente... tem objetivos e segue as metas que a gente está seguindo. E aí a gente fica um pouquinho maior que isso, né? Enfim, os objetivos agora para onde a gente vai levar o núcleo é mesmo trazer essa mulher que já é a parceira na propriedade, né? Muitas vezes ela já tem ali todas as funções administrativas da casa, da propriedade, do negócio, e na lida também com funcionários, inclusive, né, como a Cristina fala, na fala dela traz aí esse jeito de lidar com os seus empregados, né, com quem você está ali lidando. E o objetivo nosso mesmo é fazer com que essa mulher tenha mais segurança e, através de alguns cursos e palestras, dias de campo, e o curso que elas já me pediram, que eu já falei até na outra fala, se sentir mais segura e fazer mesmo acontecer aquilo que ela já faz, mesmo sem estudo, mesmo sem ter um curso adequado, que ela tenha aí tido a oportunidade de fazer na universidade, ela conseguir tocar essa propriedade com mais com maestria, com mais firmeza, com
assertividade, né? Trazendo economia, conseguindo tocar o seu negócio aí de uma maneira mais assertiva. Não que elas não façam isso, mas assim, o que eu vejo na dificuldade que elas trazem para a gente lá na Coplacana, os primeiros passos para 2023 vão ser esses: trazer mais informação, formação para essa cooperada nossa do núcleo. Obrigada. Paula, fala um pouquinho sobre as conquistas já da solidariedade junto às produtoras de cana e quais são suas as metas. Então, a gente trabalha com o produtor e com a produtora, né? E, especialmente com a cana, a gente tem uma parceria muito bonita com a Orplana, de 6 anos. A gente trabalha com o Muda Cana. E a gente percebeu que, para chegar até a produtora ou o produtor, a gente trabalha com as associações. Então, a gente consegue fortalecer as associações. E aí também é interessante porque você olha a mulher, a produtora, mas tem mulheres em várias partes do setor, né? Então, a gente também está fortalecendo. E a gente tenta cada vez mais atingir essas mulheres, né? E tentar mudar um pouco, eu acho que como as mulheres pensam, né? Assim, de achar que não é capaz, de achar que eu preciso de um diploma, né, Beth? Por exemplo, você é doutora naquilo que você faz, a experiência que você tem no campo de produtora, eu tenho certeza que muito agrônomo vai aprender uma porção de coisas com você, né? Então, a gente tem esse papel, né, de levar o empoderamento para as mulheres. A gente trabalha na cana, né, mas não só na cana, a gente faz isso desde internamente, com os nossos colaboradores, né? A gente procura ter gerentes mulheres. Hoje a gente tem um diretor homem, mas tem muitas gerentes. E a gente, em todas as etapas, dentro da solidariedade, a gente tenta trazer essa... buscar igualdade de gênero, né? A gente está longe disso. Mas, assim, não é só quando a gente abre uma entrevista, por exemplo, né? E aí fala, não, vou entrevistar 50% dos candidatos mulheres. Porque eu estou procurando nos mesmos lugares. Então, assim, se eu sei que as mulheres não tiveram o mesmo acesso à educação, eu não posso esperar que, na hora da seleção, eu tenha uma mulher tão qualificada quanto um homem, né? De repente, a gente tem que estar disposto a dar as condições para que a mulher chegue nesse lugar de poder, né? E na agricultura também. Então, a gente está trabalhando também muito com crédito, né? A gente sabe que o produtor rural precisa, né, do crédito. A gente trabalha também com essa questão de sucessão. É um trabalho assim que a gente vê o agro, ele está ficando sem a próxima geração. Não é só na cana. A gente vê isso no café, a gente vê isso na laranja, mas aí a gente tenta trabalhar com isso. E a gente tem alguns exemplos muito bonitos, onde a gente vê que os pais, quando eles levam os filhos desde pequeno, tanto na lavoura, para negociar na indústria, na usina, né, para participar dos eventos da associação, vai criando um carinho no filho, e aí o filho, naturalmente, quer participar, né, da associação. A gente vê isso, alguns exemplos, né, de pessoas que formaram, fizeram agronomia, e depois falaram, não, eu não vou trabalhar lá fora, eu vou trabalhar aqui dentro, vou cuidar da minha empresa. Olhar para a produção rural como uma empresa, né? Então, acho que isso também é um trabalho que a gente faz bastante. Vamos abrir para as perguntas? Quem tem... Opa! Já abriu. Já deu. Quem que leva para mim? Você está escrevendo, Andréia? Leva o microfone lá. Ela pega. Aí, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Laís. Estou há 12 anos nesse mundo agro, mas vim de uma família também de pessoas trabalhadoras. Eu sou, como diz meu pai, né? Sou a primeira letrada da minha família, a primeira pessoa que conseguiu levar um diploma para casa. Antes de mais nada, Beth, eu sou sua fã, viu? De mulheres grandes assim, que faz a gente crescer mais e nos espelhar. Esse evento é o primeiro que eu participo.
mas todas as falas aqui, quem levou um pedacinho, não é fácil ser mulher. No agro não é fácil ser mulher em casa, não é fácil ser mulher. E muito bem aproveitado as falas. E o estudo é bom, é importante, mas a gente sofre cuidando de 12 hectares, a gente sofre liderando uma equipe de 50 pessoas. E esse momento, essas pessoas, vocês me fez melhor. Eu vou sair daqui uma pessoa melhor. Eu não tenho pergunta, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Luciana, você me permite falar uma coisa? Eu queria mostrar como é lindo esse momento onde você vê uma mulher inspirando outra mulher. Então, a gente acabou de ouvir aqui a Beth falando como ela ficou inspirada pela Cristina. A gente acabou de ouvir, né, como você se inspira pela Beth. Gente, é lindo isso, porque é uma corrente de inspiração e serve justamente para mostrar, e eu acho que talvez para agilizar esse processo de chegar na equalidade que a gente quer, né? Está caminhando, mas está caminhando devagar. A gente tinha talvez poucos exemplos de mulheres no passado, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E cada vez que a gente tem nessas grandes empresas, na agricultura, né, esse evento, a gente consegue espalhar isso, semear essas inspirações. Oi, bom dia. Meu nome é Paloma. Não é uma pergunta, mas eu trabalhei 8 anos na ABAG aqui de Ribeirão, só com mulheres, né? Nós éramos em 4 mulheres que dávamos conta do recado, né? E atualmente eu estou trabalhando no Sebrae. E no Sebrae eu atendo produtoras como a Beth e produtores, né? Famílias. E o que eu queria falar é uma coisa que eu percebi nos atendimentos que eu tenho feito. É que famílias onde a mulher está participando junto com o marido, os negócios prosperam muito mais. Eu percebi isso. A gente percebe que quando a mulher não está junto, participando, tomando as rédeas, às vezes fazendo uma parte de anotação, ou indo mesmo lá, junto mesmo, no campo mesmo, o negócio é muito mais próspero. Então, parabéns para vocês que estão ajudando, incentivando, e acho que é o nosso papel. E hoje eu sou uma mulher que vai a campo, né? Graças a Deus, com muito orgulho também, e é muito gratificante ajudar as famílias e ver elas prosperando, e quando tem mulher, mais ainda. Parabéns, viu? É por isso que o nosso núcleo mulher lá da Coplacana, a gente já faz alguns dias de campo. Por quê? Porque a mulher tem toda essa autonomia e condições de estar tomando essas decisões com mérito e com maestria, tanto junto ao seu parceiro, quanto sozinhas, né? Então, a gente apoia muito esses dias de campo e é o que a gente tem feito com elas, só para elas, os dias de campo assim diferenciados com o núcleo da Mulher Coplacana. É Paola Mencarini, né? Isso. A gente poderia fazer um dia, 15 de outubro é dia da mulher rural, né? A gente poderia fazer um evento da mulher rural sobre empreendedorismo, né? Quem sabe aqui no IAC, quem sabe a gente consegue patrocínio, apoio aqui para a gente fazer em outubro, dia da mulher rural. Vamos conversar? Alô? Aqui. Próxima. Ali tem mais. Aqui. Ali. Bom dia a todos. Meu nome é Vera, sou engenheira agrônoma, trabalho na área de extensão rural da CAT há 40 anos já. Como a Rafaela disse, poderia ter ido embora já há muito tempo, mas eu gosto do que faço, né? Então, acho que isso é um prazer muito grande. A Cristina falou, nós somos conhecidas como as universitárias dentro da instituição, né?
nós podemos orientar, fazer, mas os cargos principais dificilmente chegam na mão da gente, né? Então, mas as mulheres estão sempre por trás. Eu vejo que qualquer instituição só vai para frente quando nós estamos ali dando todo o suporte necessário, né? Então, é gratificante hoje aqui todos os depoimentos que eu ouvi, estou ouvindo agora, como inspiração para todas, né? Vejo que tem muitas jovens aqui que levem isso com vocês, porque nós vamos encontrar muita cara virada, apelidos, né? Eu já ouvi muito assim, a Vera é o homem de saia, né? Porque eu nunca tive vergonha de falar. Eu acho que esse é uma característica feminina. Então, quando nós não gostamos de alguma coisa, a gente pôr para fora, falar, dar o nosso depoimento, isso é importante. A Cátia passou por 2019, com a mudança de governo, do nada mudaram o nome da Cátia. Uma marca de 52 anos. Então, para mim, aquilo foi a maior revolta, assim. A maioria se revoltou, mas ficou quieto. Eu não tive vergonha, eu fui para a luta. Fui punida, fui para a geladeira, né? Mas eu lutei e nós conseguimos voltar ao nome. Então, eu acho assim, quando a gente não tem medo de se expor, quando nós acreditamos naquilo que nós fazemos, nós conseguimos. Então, hoje, eu acho que assim, a gente tem muito depoimento. Elizabeth, eu trabalho muito com produtores rurais. Eu sei que as mulheres é a força da propriedade rural. Muitas vezes elas deixam o homem fazer de conta que está mandando, que eu falo para o pessoal, eu falo, gente, é uma sabedoria feminina. Eu encontro muito colegas, às vezes, falam, mas é ela que faz. Eu falo assim, é a sabedoria dela para ter harmonia, às vezes, em casa, mas é ela que é a cabeça. Na pandemia, nós todos tivemos que nos reinventar, mas o campo continuou trabalhando. Os produtores precisavam, muitas vezes, de documentação urgente que nós oferecemos. Aí, quem é que sabia trabalhar no WhatsApp? A mulher. Então, a gente, assim, eles ligavam, telefonavam, pediam alguma coisa. Aí eu falava, o senhor sabe usar o WhatsApp? Não. A sua mulher, minha mulher tem. Então, ótimo, chama ela, né? Então, a mulher sabia fotografar, enviar as fotos de documento, receber o documento no WhatsApp de volta. Então, a mulher é uma força grande. A Paola, né? Paloma, do Sebrae, falou, quando tem a mulher, a gente vê que vai para frente, mesmo ela estando como sendo a outra, né? João da Silva e outra. Mas a gente sabe o quanto essa outra é importante para aquela propriedade rural ir para frente, assim como qualquer empresa. Quem sabe um dia você chegue a presidente da Orplana, né? É o sonho, assim, que as mulheres ganhem realmente espaço, tá? Então, que todo mundo leve isso e vão à luta. Esse era mais o meu depoimento. Peço desculpa pelo espaço aí. Presidente de entidade, mulher como presidente de entidade, é difícil, né, Cíntia? Deixa a Cíntia falar um pouquinho, que a Cíntia foi presidente de entidade por muito tempo. Cíntia Ticianelli, por favor. Bom dia, Lu. Obrigada. Pois é. Cíntia, levanta um pouquinho. Eu sei que você está trabalhando aí também, mas... Dá licença. Primeiro, queria te prestigiar pelo excelente evento e pela sua
por essa conquista de 500 mulheres aqui, mais umas 300 na fila de espera. Eu te conheço desde o início do seu trabalho, Lu, e meus parabéns. Você merece todas as homenagens do dia hoje. Obrigada, gente. Porque você acreditou mais do que a gente, às vezes, nas mulheres e trouxe esse evento até aqui e consegue reunir hoje tanta gente aqui. Queria parabenizar também por todas elas que subiram aqui, pelos painéis. Queria deixar aqui a minha admiração pela Camila. Queria ser igual a ela. Um dia eu ainda vou subir num trator e não vou raspar marcha. Queria dizer, Elizabeth, que eu virei sua fã. Sua história... Foi clube, tá vendo? Agora... A sua história é uma delícia, né? A gente também veio de família que o avô, um dia, foi um lavrador, não teve nem escola, e perdeu o sítio, lutou para conseguir um caminhão, não conseguiu comprar um trator. E aí, às vezes, o pai quis dar um salto maior do que a perna, e aí não conseguiu, né? E a gente luta hoje para, enfim, levar os sonhos deles adiante. E queria também cumprimentar a Maria Pacheco, já tive com ela na CNA, a luta, a garra dela, e cumprimentar as outras mulheres que estão em posições de liderança de grandes empresas hoje, como da Corteva, da Raizen. Todas são inspiração para nós. E, realmente, eu tive 11 anos à frente do Sindicanalco, na presidência Sindicanalco. Na verdade, eu sou mato-grossense, participei de instituição também no Mato Grosso, mas estou no Maranhão já há 20 anos. E fiquei 11 anos à presidência do Sindicanalco, que é o sindicato dos produtores de cana e álcool do Maranhão e do Pará. E, por força disso, eu faço participo de diversas outras associações, né? Uma delas é a UDOP, sou conselheira, o Salib está aqui, e da CNA, e, enfim... quase sempre a única, né? Durante o período do Sindicanalco no Fórum, nós tivemos a Elizabeth Farina durante um tempo, hoje temos a Laís, mas durante muitos anos a foto foi... Eu fui só com todos, mas eu nem ligo. Nunca foi um problema e nunca me senti menor e nem quis me sentir igual a eles. Eu só estava fazendo o meu trabalho e também não queria holofote nem espaço. Eu acho que a gente tem que defender o espaço pela nossa competência. Todas as mulheres aqui são muito competentes. E a gente tem que defender que a gente tem que ter um espaço por essa competência. Quando a gente se apropria da nossa capacidade de realizar, e a gente olha o quanto que a gente é capaz, a gente tem que buscar essa capacitação, esse aprendizado, e falar, eu tenho como ser competente e vou brigar pelo espaço. E eu acredito muito nisso, mais do que... ficar se apegando tanto às preocupações com, talvez, o preconceito. Porque é assim que eu acho que nós vamos ganhando cada vez mais espaço, né, Lu? Então, eu nunca tive nenhuma... Nunca me senti menor e nem diferente. Talvez por não ficar se comparando. Eu tenho como a Beth diz, está com medo? Vai com medo mesmo? Elaine Curiacos. Está com medo? Vai com medo mesmo. E eu também gosto dessa ideia da tiririca. Tem um espaço dela ali. E acho que a gente tem que perseguir isso. Obrigada pela oportunidade, Lu. Meus parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Quer falar? Fazer mais uma para vocês. Baseada na experiência de vocês com produtores e produtoras rurais, vocês acreditam que, assim como a Raizen, que está iniciando um programa de sucessão, que é uma oportunidade, uma tendência ou uma preocupação das outras empresas para com o tema de sucessão?
Márcia, sou supervisora de geotecnologias na Cocal. Eu, como presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Capivari, a gente tem nos preocupado muito com a sucessão. A gente participa, como Orplana também, de organizações internacionais, que é de produtores de cana e de beterraba, e o que a gente vê é que as pessoas já estão, a maioria, com mais de 60 anos, trabalhando no campo. Veja, eu vou fazer 76 anos, eu estou na hora de me aposentar já, né? Mas a gente sente que, como na associação, a gente sentiu que havia necessidade de montar um grupo e trabalhar novas gerações. A gente não se focou somente em sucessoras. Nós focamos em pessoas que estão no campo, viúvas, filhos, filhas, independente de sexo, que teriam que ter uma noção da necessidade e da possibilidade de dar continuidade à terra. Porque a gente vê que a maioria delas simplesmente arrendam as terras. Quando se sentem viúva, ou as filhas se sentem numa situação que acham que não são capazes. Então, o que a gente quis mostrar no ano passado, num trabalho fazendo com pessoas de mamanda quadrucano, como eu falo, que tinha pessoas de todas as idades, é mostrar que eles são capazes, que elas são capazes, e que eles, filhos que estão em diferentes áreas, também têm que olhar para o negócio do pai. Né? Sair daquela ideia, então, eu sou um agrônomo vendedor de empresa X, mas meu pai tem uma propriedade, e essa propriedade é muito mais interessante do que o salário que eu ganho. Mas por que eu não posso me preparar e também assumir essa propriedade? Então, foi isso que a gente quis mostrar nesse evento de 6 meses que a gente fez, e vamos dar continuidade, de mostrar para as pessoas que é possível. E uma das questões interessantes que surgiu na nossa avaliação com o grupo, foi assim, bom, eu dei conta, nós tínhamos psicólogas, nós tínhamos fisioterapeutas, filhas de produtores, de diferentes áreas, como é que eu falo com meu pai que eu tenho interesse de ser sucessora? Então, essa foi a questão principal. Como é que eu falo para o meu pai que eu tenho interesse na propriedade? Porque ele não consegue ver que a filha ou filho que está numa outra área tem interesse de assumir a propriedade e tem visões novas. Né? Ele pode trazer inovações, ele pode mudar aquele rumo daquela propriedade. Ele tem uma ideia de negociação que os pais não têm. E, além do mais, ele faz conta. Que, às vezes, o que a gente sente do produtor é que eles não fazem conta. Vamos analisar um contrato. Né? Então, nós temos que sentar e dar essa informação. E é isso que a gente, como associação de cana na nossa região, tem preocupado muito. Porque as negociações são cada vez mais acirradas. E do lado de lá, né, das indústrias, cada vez mais, as pessoas que vêm negociar com os nossos produtores são especialistas. E o nosso produtor não tem o know-how, nem como participar de uma reunião, e nem ver que nuance, que caminho aquela negociação está tomando, e que não é interessante para ele. E que, às vezes, aquela terra que estão lhe oferecendo para trabalhar, é uma terra que tem um custo muito mais alto pelas circunstâncias, né, que não pode ser mecanizada. E o que é que ele tem que pedir naquele contrato para cobrir aquelas despesas, para não ficar com mico? Para não ficar com mico. A nossa região, por exemplo, tem 20% de cana manual. É o mico é onde está todo o problema trabalhista, com os migrantes e tudo mais. E isso foi passado para os nossos produtores. Então, como mostrar para eles o que eles têm que saber, o que eles têm que questionar para poder negociar? Então, essa é a nossa luta. Né? Que eles podem ser sucessores, mas têm que estar muito bem preparados, porque do lado de lá eles são extremamente bem treinados, e o nosso produtor não lê contrato. Isso é uma outra dificuldade. Como é que você faz um produtor ler um contrato de 10 páginas? E saber os micos que tem ali dentro, que ele tem que saber agora. Ele está arrendando uma propriedade, e ele é responsável por toda
a parte ambiental. E ele não dá conta, quando acontece algum problema, que ele vai dar conta. Né? Que ele arrendou a propriedade, o arrendante também, nós temos muito isso. Ele arrendou a propriedade, mas lá no contrato está escrito que ele arrendou a parte cana. Todo o meio ambiente em volta, toda a mata, se queimar, é ele que vai para o pau. Então, a gente tem muita preocupação em mostrar para o produtor, para a produtora, para o filho, das responsabilidades que tem. Então, essa é a nossa luta nesse momento, de dar visão para ele, que eles têm possibilidade de ser sucessor, é interessante, mas ele tem que estar preparado, porque, do outro lado, eles são muito bem preparados, como deve ser. Né? Certo. Ótimo. Então, para você. Andréia, a Coplacana ajuda isso? Faz esse trabalho junto com o produtor? Sim, na mesma linha da preocupação da Cristina, é mesmo uma preocupação com o produtor rural, né, que vai envelhecendo e que o jovem vai se evacuando da terra, vai saindo, vai fazendo outras coisas, tem outras atividades. Nós tivemos, sim, essa preocupação e, com essa preocupação, nós criamos aí o Núcleo Jovem e o Núcleo Mulher exatamente para socorrer essa necessidade. Trazer a tecnologia, conhecimento para esse jovem e para esse sucessor, mulher, jovem e quem herdou a propriedade, para ter esse conhecimento, saber o que ele está herdando. Ler contrato, conhecer uma planilha, saber sobre produtos, o que fazer com aquela terra, a parte ambiental, que é muito importante também. Todo esse respaldo, a Coplacana está disposta com a criação desses 2 núcleos para manter essas pessoas na propriedade rural. Então, para conseguir manter, a gente tem dado todo esse apoio, trazido para dentro da Coplacana, mais para perto, todas essas pessoas, tanto do Núcleo Jovem quanto a mulher cooperada, para trazer esse conhecimento para eles. É, sim, uma preocupação, e a gente tem aí mais de 100 jovens já no Núcleo Jovem participando, que foi criado em 2018, e do Núcleo Mulher, assim, a gente já está com 80 participantes também, para dentro do núcleo. Então, a gente espera que cresça, né, os 2 núcleos, mas, assim, com muita sabedoria, muita verdade, muita tecnologia, e todas as outras áreas que precisam saber o que está acontecendo na sua propriedade, a gente está ali para apoiar e dar todo esse suporte para as pessoas continuarem a propriedade rural aí mantendo. Desculpa, me perdi aqui com o protocolo. Não sabia se aplaudia, se já falava. É realmente uma preocupação, né? E a gente percebe que também com essa sucessão, as propriedades muitas vezes vão ficando menores. Então, o que era uma propriedade que sustentava uma família e que conseguiu sustentar bem, sem faltar nada, agora ela é dividida entre 3, ou entre 2, ou entre 5. Né? Então, tem essa dificuldade também. A Cristina pontuou muito essa questão que, às vezes, eu não tenho voz junto ao meu pai. Né? Então, assim, como é que eu vou falar para ele? Eu aprendi uma coisa na faculdade, ou eu aprendi alguma coisa, como é que... Então, a gente tem um programa de sucessão, até acho que é apoiado pela Corteva, onde a gente, junto com a Orplana, 3 pessoas de cada associação puderam participar, num total de 100, e a gente conseguiu levar o pai junto com o filho. Né? Então, assim, nesses treinamentos, nesses cursos que a gente está falando, porque essa passagem de bastão, ela tem que ser gradual, porque se de repente eu fico órfã e eu assumo a propriedade, eu estou perdido, né? Se eu estou acompanhando as atividades, as negociações, eu estou lendo o contrato junto com o meu pai, eu estou me apropriando disso, e eu vou sugerindo mudanças, e aí, no momento que eu estiver à frente totalmente, eu não estou perdido, né?
Então, a gente tem esse trabalho, essa preocupação. Mas ela não é uma preocupação só da cana. Ela é uma preocupação do agro em geral. E, assim, eu acho até que a gente tem hoje condições no rural, no agro, que estão muito melhores do que no passado, né? Então, a gente tem internet, muitas vezes, a gente tem luz elétrica, a gente tem... Mas, mesmo assim, às vezes... Eu não sei, o pessoal vê o agro muito sofrido. E aí ele fala assim, eu não quero esse sofrimento para mim. Eu prefiro ir para a cidade, fazer um trabalho que eu vou ganhar menos, porque se eu olhar para a propriedade como uma empresa, e se eu conseguir tocá-la direitinho, eu vou ter mais renda do que sendo funcionário, né, na cidade. 365 dias. Isso, é verdade. Mas dá para ter parcerias, né, dá para, enfim, mas... É uma tendência, mas que bom que a gente tem escolhas, né? Eu acho que é muito bom, é positivo a gente ter escolhas. E esse programa de sucessão, quando a gente vai falando, é justamente para não ter essa barreira, não quero ser como meu pai, ou não quero, mas vamos honrar o que o pai fez, vamos ver o que foi feito e vamos tentar fazer diferente, mas junto, né? E assim, eu vejo o quanto é difícil para essa geração mais velha, né? E eu fico muito orgulhosa de ter aqui do meu lado uma senhora de 76 anos, quase, né? Assim, e que está pronta para tantas mudanças. O meu pai está com quase 80 e é vergonhoso, às vezes ele vem para mim e fala, ai, filha, eu precisava mandar um negócio aqui, eu não sei no WhatsApp. E ele vem muito difícil, fala, ai, pai, imagina, vamos lá, eu faço isso aqui para você. Mas ele está acostumado onde os mais velhos ensinam os mais novos. E com essa tecnologia, ele tem que pedir para a filha como é que ele faz para marcar um médico no aplicativo, como é que, né, assim, ele vai se encolhendo de um jeito que é muito difícil. Então, na sucessão é um pouco isso. Quando você consegue trabalhar junto, na transição, eu acho que fica mais fácil e mais leve. E até para fazer essa escolha enquanto filho. Não, eu gosto, eu tenho amor, eu acompanho, eu vou honrar o que o meu pai fez. Ou, tudo bem também, se de repente você não tem afinidade, mas que não caia de paraquedas uma propriedade no meu colo, eu falei, agora, o que eu faço? Porque eu fiquei órfã, ou porque, né? Acho que é isso. Beth, e a sucessão? Na verdade, lá em casa não houve, né? Porque a gente trabalhou sempre junto. A gente era uma equipe, mãe, aí nós ficamos desfalcados com a pessoa mais importante, minha mãe, mas a gente deu uma desanimada, não vou dizer porque foi uma barra, mas o meu filho, ele tinha 2 anos, meu pai fez uma enxadinha, sabe aquela enxadinha que quando terminou de trabalhar ficou aquele biquinho? Sei. Então ele colocou um cabinho e deu para o meu filho. E é um engenheiro agrônomo que precisou sair da propriedade nossa, porque 12 alqueires, eu não tinha condições de dar um carro para minha filha, que tem 35 anos e ela é formada em Direito, ela precisava trabalhar, ela já começou a trabalhar, e para o meu filho que estava fazendo a Exalc, ele também precisava. Então, o que a gente sentou e organizou? Ele presta toda a assistência, como ela também, mas ele trabalha numa usina. Então, o conhecimento que ele tem lá enriqueceu muito a nossa propriedade. Ele consegue ter essa noção do muito lá, e ele até fica assim, porque o nosso maquinário é aquele, né? Que precisa de um parafusinho aqui. E ele está na São Manuel, que é uma usina exemplo de sustentabilidade, né? Ele é o Tratos lá, é tudo ele que faz. Meu filho, gente, pensa. Meu filho. Eu fico emocionada, porque no dia da formatura do meu filho, na Exalc, o agradecimento foi para o meu pai. Vô, muito obrigado. Tudo que você me ensinou, a faculdade só enriqueceu, mas você mora aqui. Nossa, para mim, gente, foi assim, tudo e um pouco mais, entendeu? Então, às vezes ele sai da propriedade por falta de condições econômicas. Por quê? O trator que meu pai viveu querendo. Precisou de 7 anos depois dele partir e nós conseguimos comprar. Então, aquilo é uma relíquia. A gente tem uma área de eucalipto que tem madeira, peroba, canela, várias coisas que ele falava, gente, não entra aí, não pisa, cuida. Então, ele vai ficar lá na eternidade aquilo, entendeu? Porque ele plantou isso. Então,
Eu não sei falar bonito, né? Mas acho que todo mundo entendeu. Isso aí. Bom, depois das palavras da Beth, a gente vai encerrar esse painel. Agradeço muito vocês. Uma salva de palmas para nossas produtoras rurais.